Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Eu vou estar lendo os versículo 12 até o versículo 25, e os irmãos estejam atentamente acompanhando a palavra do Senhor que será lida, guardando no coração. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações. O Senhor que inspirou as Sagradas Escrituras, ilumina o nosso entendimento, faz-nos compreender essas verdades, os princípios que estão dentro desse texto sagrado, e que, ó Deus, nós venhamos sair daqui desafiados, fortalecidos para viver segundo a Tua palavra. E seja assim, ó Deus, para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Amém. Meus irmãos, nós temos falado ao longo desses domingos, quando temos a oportunidade de estarmos aqui com os irmãos, falando sobre que a igreja deve ser esse lugar de vida, esse lugar de cura, esse lugar transformador, esse lugar terapêutico. E a gente aprendeu que, na última vez que estivemos aqui, que essas verdades se tornam concretas quando a gente entende a igreja como um corpo. E nós falamos da experiência do apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, que fala da conversão do apóstolo Paulo quando estava a caminho de Damasco, respirando ameaças. E ali ele teve aquele encontro impactante, transformador na vida daquele servo, e que o Senhor ali mostra desde já, ele começa a entender e compreender o que é viver em corpo. E a gente aprendeu através daquela experiência, e o apóstolo Paulo começou a descobrir a igreja como corpo a partir dali, né?
através de algumas compreensões. Primeiro, ele passou pela compreensão de que Jesus e a igreja são um. Jesus disse: olha, Paulo, se você está me perseguindo, está perseguindo os cristãos, você está me perseguindo. Então, quem persegue a Cristo, persegue a própria igreja. Aí mostra essa unidade. Paulo já começou a entender ali que existe um corpo, existe uma igreja, e perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. A gente viu também que essa compreensão passa pela obediência a Jesus. Quando a gente compreende a igreja como um corpo, a gente procura obedecer, a gente procura esperar no cabeça da igreja, que é Jesus. E essa compreensão de que Jesus e a igreja são um e que precisamos obedecer ao Senhor da igreja e esperar no Senhor da igreja, Paulo não começou logo o seu ministério, teve aquela experiência e foi logo pregar o evangelho. Ele teve que ficar alguns anos, ele teve que aprender a obedecer à voz do Senhor, ele precisou aprender também a esperar o tempo do Senhor. E a gente viu também que Paulo compreende, começa a entender o que é o corpo. E esse entendimento nos leva e nos levou, e levou os apóstolos a entender que todos são úteis. É interessante, nós vimos aqui da última vez que quem o Senhor envia para tratar nesse início, Paulo, dessa experiência, foi Ananias. Quem era Ananias? Ananias não era uma figura tão expressiva daquela época, não era um líder como Tiago e os demais, manda Ananias. E Paulo? Paulo era um homem renomado, Paulo era um homem culto, Paulo era um homem que estudou aos pés de Gamaliel. E aí o Senhor vem e trabalha no coração de Ananias, porque Ananias estava com medo, com preconceito. Esse homem, eu não vou lá que eu estou com medo, porque esse homem que está perseguindo a tua igreja, Senhor. Aí depois que o Senhor trabalha no coração de Ananias, aí ele vai e disse, depois quando chega lá, diz: Paulo, meu irmão. Então é interessante como Deus utiliza pessoas, às vezes, não tão expressivas no meio do corpo para ensinar a necessidade da gente se humilhar aos pés do Senhor, mostrar que todo o nosso conhecimento a gente precisa se colocar diante de Deus e não querer ser maior e melhor, porque todos são úteis na casa de Deus. E aí, esse lugar, essa visão de viver como corpo, isso traz restauração, isso traz vidas na igreja, isso traz cura na igreja. Quando a igreja entende e compreende que somos um só corpo. A igreja não é um clube que a gente vem aos domingos. Não, a igreja não é isso. O dízimo não é a mensalidade que a gente paga como se tivesse um ambiente de diversão. A gente precisa entender de fato o que é ser corpo. E essa compreensão de ser corpo foi uma das figuras metafóricas que mais Paulo utilizou, para demonstrar realmente o que é a igreja. E aí, mais uma vez agora, ele vai utilizar o texto falando exatamente sobre o corpo, onde ele começa a extrair algumas verdades assim gloriosas sobre como nós devemos viver neste corpo. Quais devem ser nossas atitudes, os princípios para viver num relacionamento horizontal dentro desse corpo, porque a gente sabe que na vida cristã nós temos a dimensão desse relacionamento vertical, que é extremamente importante de você para com Deus, da sua comunhão, da oração, mas é extremamente relevante também o relacionamento horizontal. É tão importante como o relacionamento vertical. Porque esse relacionamento vertical que você tem com Deus na comunhão, ele se expressa, ele se concretiza no discipulado, se concretiza no amor prático para com aqueles que agora fazem parte do corpo de Cristo. É importante a gente entender isso. Entendendo isso, isso traz muita saúde para a vida da igreja.
E aqui, irmãos, nós podemos, então, destacar como funciona de maneira prática o corpo de Cristo, como devemos atuar na igreja, apesar das nossas diferenças. Como nós devemos atuar na igreja, apesar das nossas diferenças de personalidades, apesar das nossas diferenças emocionais ou em todos os aspectos de ideias, de compreensões. A Bíblia nos ensina como a gente deve se relacionar. Vejamos alguns princípios. Voltemos ao texto. O apóstolo Paulo, a partir aí do capítulo 12, ele vai falar acerca dos dons espirituais, iniciando o capítulo, não é? Depois que ele dá instruções sobre a ceia do Senhor. A partir do versículo 12, do capítulo 12, ele vai falar que a unidade deste corpo, como somos um só corpo, né? Todos nós somos membros deste corpo, sendo muitos membros, então mostra, de certa forma, a unidade que devemos ter. No versículo 12 diz, porque assim como o corpo é um, nós somos um em Cristo. E aí o apóstolo Paulo já destaca que a unidade do corpo, a gente precisa entender bem isso, somos um. E nesta unidade ninguém é maior do que ninguém, não existe mais escravo livre. Paulo começa a dizer, olha, vocês agora todos têm um só Espírito, foram batizados no corpo com um só Espírito, é um só Senhor, é um só Salvador. Vocês são um, e apesar de ser um, existe uma diversidade dentro desse corpo, a diversidade dos membros do corpo, que são vários, diz aí ainda no versículo 12, apesar de ser um só corpo, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também a respeito de Cristo. E ele vai fazer essa relação agora espiritual com Cristo. E o versículo 13 diz, pois, como é que aconteceu essa unidade? Porque nós fomos batizados e temos um só Espírito. Nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, nessa diversidade racial, quer escravos, nessa diversidade social. Todos nós agora, independente das nossas diversidades, personalidades, somos só um. E todos nós somos dados de beber somente de um Espírito. E esse Espírito Santo é que une esta igreja, une esse corpo. Não existe corpo sem o Espírito Santo. A gente lembra agora daquele texto que fala sobre, acho que é Jeremias, né, no Vale dos Ossos Secos, quando tem aquela palavra e aí está todo o corpo formado, mas ainda faltava uma coisa, o Espírito. Não existe corpo sem o Espírito Santo atuando no meio da igreja. Então, sendo assim, irmãos, nós aprendemos alguns princípios. Primeiro princípio que eu queria que a gente guardasse em nossos corações para viver em corpo, apesar das nossas diversidades, apesar das nossas personalidades distintas. Primeiro princípio, não se negue a participar da vida do corpo. Não se negue a participar da vida da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 e 16 diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Então tem gente que não quer ser mão, tem gente que não quer realizar a sua função enquanto membro do corpo. E aí a gente começa a se isolar do corpo. A gente deixa de participar do corpo, da vida da igreja. E infelizmente isso acontece. Nós deixamos de assumir o nosso papel enquanto membros do corpo. Nós temos uma função dentro desta igreja. Nós temos uma função dentro desse corpo, assim como cada membro que nós temos, que Deus colocou em nosso corpo, tem uma finalidade, tem uma função. Cada pessoa que foi batizada no corpo foi trazido pelo Espírito Santo.
que nasceu de novo e que faz parte, tem sim sua função. Mas às vezes a gente não quer participar ou se nega a participar do corpo, né? Das atividades, das funções que podemos ter dentro do corpo. E nós temos algumas razões. Eu diria que uma primeira delas é o complexo de superioridade, né? Se sentir superior, supervalorizar-se, achar-se que é tão importante que pensa que a igreja não merece, vamos dizer, o privilégio da sua participação. Você sabia que tem pessoas assim no meio do corpo, né? Que diz, olha, eu sou tão importante, eu sou tão inteligente, que a igreja não merece esse privilégio, entre aspas, de eu participar. Geralmente são pessoas perfeccionistas, detalhistas, e tornam muitas vezes pessoas ácidas, azedas, no meio do corpo de Cristo. É como se dissesse, olha, eu sou o membro mais importante do corpo. Meus olhos são o mais importante do corpo. Então é um privilégio para a pessoa poder participar, ele sente, eu sou o melhor. Então eu não vou participar, e se me chamar, eu também não vou fazer muita questão, que é um privilégio para a igreja a minha participação. Se sente superior, né? Complexo de superioridade. Um outro, exatamente, às vezes é um complexo de inferioridade. Alguns não participam do corpo porque são extremamente tímidos, né? Uma timidez excessiva, a pessoa deixa de participar na vida da igreja com medo de quê? De se expor. Com medo de expor os seus defeitos, as suas doenças, as suas angústias, os seus pecados. Então eles preferem ficar retraídos, quietinhos e se tornam apenas frequentadores do culto, frequentadores da igreja, mas não participam, não se envolvem, porque são extremamente tímidos. Talvez essa pessoa seja extremamente tímida, talvez ela tenha um problema de transtorno de ansiedade social, aí tem que se tratar. Mas tem pessoas que realmente são extremamente tímidas, que têm medo de participar. E a gente sabe que existe um dos maiores medos hoje, que as pessoas têm, segundo algumas pesquisas, é o medo de falar em público. E já foi feita essa pesquisa até mais do que o medo da morte. É o medo de chegar aqui, pegar um microfone desse e vir falar. Vocês podem observar que a maioria treme na base quando vem para aqui para frente, né? Aí a menininha a Carolzinha não vai ter essa dificuldade, né? Ela vem aqui sozinha como membro do grupo, né? Vem aqui, participa sem nenhum medo. E isso é muito bom para ela. Ela não vai ter esse problema com timidez, com ansiedade social. Né? Então é importante isso, é importante que a gente possa vencer esse medo. Deus nos deu essa ousadia, esse espírito de coragem. Trabalhe esse medo. Entenda aqui que não existe um melhor do que o outro, todos somos apenas um em Cristo. Né? Somos um em Cristo. Então trabalhe essa timidez e se coloque e participe daquilo pelo qual Deus o chamou como membro da sua função, que preparou você, que deu talentos, que Deus concedeu o dom. Então use, participe na igreja, não deixe de participar. Outra coisa, algumas pessoas não participam, às vezes é por timidez, complexo de inferioridade. Outras pessoas não participam porque apenas querem uma determinada função do ministério. Eu só vou participar da igreja se eu tiver esse cargo. Se eu não tiver esse cargo, né, então eu não vou fazer parte. Eu só vou fazer parte porque esse é o cargo que eu aspiro. Eu só vou participar um dia que eu for presbítero, eu só vou participar um dia que eu for pastor, eu só vou participar da igreja um dia que eu for diácono, eu tenho que ter esse cargo. Quem disse que você não pode participar da igreja e só pode participar se tiver um cargo ou um ministério? Muitas pessoas deixam de participar da vida da igreja com essa perspectiva
por causa desse cargo que eles aspiram. E é interessante, né, que às vezes a gente tem a dificuldade, por causa disso, às vezes a gente tem dificuldades, até mesmo quando nós temos, às vezes, eleições, né, para os departamentos, a gente vê a dificuldade que tem de participar. Se tem um cargo que as pessoas, às vezes, olha, chamam para a eminência, né, vai ser o presidente. Mas tem muita gente que não quer não ser o presidente, né? Mas já tem outros que querem ser o presidente do Sínodo, né? Presidente do Supremo Concílio, o presidente do presbitério. Aí aí pastor, está chegando aí as eleições, aí vem o seu presidente, né? Ele quer ser o presidente. E às vezes a gente não quer nada disso, né? A gente está lá participando e pela graça de Deus, né? As pessoas dizem, olha, é você. É claro que você tem que fazer algo que você realmente se identifique, que você possa ter um certo talento para aquilo, uma habilidade para aquilo. Como o tesoureiro, a pessoa vai tesoureiro, não tem habilidade de contabilidade, não conhece, não sabe lidar com dinheiro, não gosta tal, então não vai estar bem ali. Mas pode ter uma outra função dentro da igreja e participando e contribuindo, né, participando dos trabalhos, orando, né, evangelizando, você pode sim servir a igreja. Outras pessoas não participam do corpo porque tem algumas mazelas dentro de si, algumas pessoas, por razões até tristes e pecaminosas, deixam de participar da igreja. Sabia? Deixam de participar do corpo, às vezes é por inveja, às vezes é por intriga, às vezes é por disputa. Enquanto é que fulano estiver ali, eu não vou participar. Enquanto fulano for membro da diretoria, eu não vou. Não é assim? Infelizmente, né? Mas deixam de participar por causa dessas mazelas, dessas coisas que têm que ser trabalhadas no coração, de disputa, tá certo? E isso precisa, é triste, pecaminoso, tem que ser trabalhado. Então, qual é o princípio importante aqui? Todos são úteis, todos são necessários. Nenhuma parte tem o direito de negar-se do corpo. Porque quando uma célula deixa de trabalhar no corpo, as outras vão duplicar seu trabalho. Aí o que acontece? Quando um deixa de participar no corpo, né, o que é que vai acontecer? Vai sobrecarregar, vai se tornar um peso. Se cada um assumisse o seu posicionamento, a sua função, né, aí não ia sobrecarregar. E o que eu percebo muitas vezes é que a participação às vezes sobrecarrega. E aí as pessoas às vezes, olha, eu vou participar, mas aí chega às vezes no ano, passa o ano, já não aguenta mais, não quero não. E sobrecarrega, às vezes fica sozinho para a pessoa. Agora, se cada pessoa assumir o seu papel, diz, olha, eu vou estar aqui, eu vou apoiar, nós vamos juntos, né? Nós vamos fazer, porque todos podem servir, todos podem orar, todos podem louvar, ministrar, aliviar, falar a palavra de Deus. Você precisa estar desenvolvendo o seu talento, não enterre o seu talento, não deixe de participar da vida da igreja, do corpo, não enterre o seu talento. Aquilo que Deus capacitou você, né? Então tem muita gente boa, tem muita gente talentosa, inteligente, que enterra o seu talento. Então não enterre o seu talento. Aquilo que Deus capacitou a você, para você estar usando no corpo de Cristo, para que você não tenha a repreensão que o Senhor vai dar no último dia. Veja nessa parábola, eu só queria ler o finalzinho da parábola dos talentos, Mateus 25, 30. Abra lá rapidamente. Mateus 25, 30. O que é que diz o texto? Olha só. E o servo inútil que enterrou o seu talento, escondeu o seu talento por medo, por timidez. Escondeu o seu talento e não multiplicou o seu talento. Diz, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Você pode ler a parábola depois toda, né?
Ele escondeu aquele talento, ele foi mau, ele foi negligente. Ele não quis realmente desenvolver aquilo que Deus deu, suas capacidades, habilidades, seus dons. Ele apenas enterra com medo. Aí essa atitude não agradou o coração do Senhor. Entenda que você é útil, que você pode participar, mas não enterre esse talento que Deus te deu, na área que Deus te colocou, aquilo que Deus capacitou você. Continue participando do corpo, para que haja saúde, se não sobrecarregar, adoece as pessoas, né? Se cada um, então, por esse princípio, não se negue a participar da vida do corpo. Você é um membro do corpo, você é importante na igreja. Você está fazendo isso para a glória de Deus, não é para homens. Ao mesmo tempo que o Senhor vai dizer servo inútil, Deus vai dizer bom servo, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Segunda verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, voltemos lá para o 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 17 e vamos aprender outro princípio. Não se negue a participar da vida da igreja. Você é importante, você é útil, você tem talento, você tem habilidade, você tem capacidade dada por Deus. Segundo, não queira ocupar todos os espaços na igreja. Interessante, tem uns que não querem nem participar de nada, mas já tem outros que querem fazer tudo, e querem ocupar todos os espaços. O versículo 17 diz assim: se todo o corpo fosse olho, é o olho que quer ser o corpo todo. É o olho que quer ser o corpo todo. Ele diz, eu sou mais importante, sem mim você não vai ver e enxergar nada. Por isso, eu tenho que ocupar todo o corpo. Mas imagina um corpo que for só um olhão. Imagina a figura de um corpo, um olho bem grandão com dois pezinhos, né? Não tem um desenho animado aí que parece uma figura assim, né? Que é um olhão assim e dois pezinhos. Que coisa seria estranha, né? Só tem olho, né? E aí, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Então veja que coisa interessante. O que é que Paulo quer nos ensinar com isso? Já tem aquela pessoa que quer ocupar todos os espaços, e tem aquele que não quer nem participar, não quer se envolver em nada, não quer ocupar nenhum espaço, esse quer ocupar todo o espaço. Não é? E aí ele quer participar de tudo, se envolver com tudo, ele faz tudo, ele se envolve, ele está em todas. E às vezes ele não percebe e às vezes não dá oportunidade ao outro. Tem aquele que quer fazer tudo e não abre espaço para ninguém. Já tem um que não quer participar, esse quer participar e ele participa de tudo e tudo tem que ser conforme o que ele faz. Ele acha que todos devem ser como ele é. Ele participa de tudo, ele se envolve com tudo, né? Ele é incansável em todas as coisas e a partir de si mesmo ele vai criar um modelo. Ele vai se tornar o próprio modelo, a forma, o protótipo para que as pessoas possam olhar para ele e dizer, olha, vocês têm que ser como eu. Veja o que eu faço. Eu faço tudo. Então, às vezes, as pessoas definem essa pessoa como uma pessoa que quer ser um modelo já pré-estabelecido. Vocês devem orar como ele, cantar como ele, evangelizar como ele. Você deve se vestir como ele. Veja o que ele faz, veja como ele evangeliza, veja como ele ora, né? Então, imagine, essa pessoa quer ocupar todos os espaços do corpo. Aí complica, não é? Imagine, seria uma coisa estranha não dar espaço para as pessoas. O único modelo e protótipo que nós temos é Jesus. Mas algumas pessoas podem tanto participar que aí as pessoas querem que sejam como ela. Se não evangelizar como ela, já não está evangelizando. Se não orar como ela ora, você já não é uma mulher de oração.
Se você não estiver todo dia, né, saindo, evangelizando, pregando como aquela pessoa, você se sente às vezes inferior. E ele diz, olha para fulano, veja, fulano é o referencial, fulano é o protótipo, fulano, ele faz tudo. Ele ocupa todos os espaços e às vezes não dá oportunidade àqueles membros que não são, às vezes, tão privilegiados, né? Mas que precisam também dar oportunidade para que eles se envolvam, para que eles possam falar. Aqueles que são de personalidades fortes, aqueles que se acham grandes, têm que ouvir e permitir que os outros falem, que os outros orem, que os outros também trabalhem, participem. Então, o corpo de Cristo funciona quando nós desistimos de criar modelos e aceitamos os irmãos como eles são, com suas personalidades, com seus talentos, com suas dificuldades também. Permitir que aqueles irmãos mais novos, frágeis, tímidos, tenham espaço de falar, de se expressar no corpo, tendo como padrão o próprio Jesus Cristo. Ele é o exemplo. O corpo é de Cristo e não pertence a A ou a B. Então não queira ser aquele que quer fazer tudo e se achar que é o melhor de tudo e que todos têm que seguir e fazer como você faz. Nós temos que dar oportunidades àqueles que não são tão expressivos como diz o texto. Tem membros que não são tão nobres, tão expressivos, né? Mas eles são importantes. Ele tem sua função. Eles podem ajudar muito no corpo. Não queira ser aquele que queira ocupar todos os espaços. Porque tem gente assim, que já bota para ocupar um espaço, aí ele já não aguenta, diz, eita, não aguento, fulano, não, olha, ele está fazendo tudo errado. Não, deixa que eu faço. Ele não trabalha na vida daquele irmão, não orienta para que a pessoa possa fazer e aprender a fazer. O terceiro princípio, irmãos, a gente percebe nesse texto, é que tem a ver com esse anterior. Não procure isolar os irmãos no corpo. Não procure isolar os irmãos na igreja. 1 Coríntios capítulo 12, aí você percebe isso no versículo 21 e 22. No versículo 18 diz assim, mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, Deus capacitou cada um segundo a sua graça, como lhe aprouve, e cada um tem sua importância no corpo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Essa diversidade, né? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O versículo 21 diz assim, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Amém, queridos? Você entende isso? Não se julgue o tal e diz, olha, os olhos, eu sou olho no corpo, e você vai dizer para a mão, eu não preciso de você, mão, porque eu sou mais importante. Eu tenho uma posição mais nobre dentro do corpo. Eu não preciso de você. E é isso que o texto nos chama a atenção. Então, por causa disso, corre-se o risco do olho querer isolar a mão. Eu não preciso da mão. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. No corpo, esse princípio. Nós somos... interessante que nós somos criados e nós somos formados também com uma ideia assim muito... punitiva, cobradora, exigente, esfriadora, que eu tenho que cortar aquele membro porque eu não preciso dele. E por isso nós temos uma forte tendência para isolar as pessoas, isolar os irmãos, isolar aqueles que porventura a gente possa achar inferior e ele diz, não, eu não vou precisar da mão.
O olho chega a dizer, eu não preciso de você. Aí Paulo vai dizer, nada disso. Pelo contrário, meus irmãos, os membros do corpo parecem ser mais fracos. Aquele que você acha que é fraquinho, que não tem muita capacidade, ele pode ser extremamente útil na vida da igreja e no corpo. É aquele que não aparece muito como Ananias e que Deus escolhe Ananias para falar com Paulo. Não foi Pedro, não foi algum expoente, Tiago da igreja, algum outro. Foi Ananias. Esse Ananias que às vezes, né, não tem ali o destaque, não parece ser o mais nobre, mas foi naquele momento o mais importante na vida do apóstolo Paulo. É interessante, né? Nós não podemos, e às vezes a razão para que se isole as pessoas são as mais diversas. Pode ser preconceito, incapacidade de amar, legalismo, inveja, tanta coisa, né? Então, o que acontece? Se alguém fracassar, já é motivo suficiente para o isolamento, isolar e cortar o irmão. Ah, porque eu não vou precisar daquele irmão. Mas aquele irmão, ele é útil também, ele precisa ser trabalhado. Então a gente não pode isolar porque é uma pessoa diferente. E às vezes a gente deixa, e tem igrejas, né, que às vezes isolam os outros por razões... Não isola, por exemplo, se uma pessoa é hipócrita, mentirosa, não paga o que não deve, aí às vezes não isola, não corrige, não exclui. Mas às vezes pode excluir pessoas por causa de uma prática de um esporte, de estar em determinado local, e exclui principalmente aqueles que são mais simples e aqueles que não têm voz. E infelizmente essas coisas acontecem. Mas se for aquele que é determinado, se tiver algum posicionamento, tem essa dificuldade de corrigir. E às vezes é aquele que se sente mais fraco, diz, não, esse aqui pode cortar. Eu não preciso dele. Pode excluir da igreja. Mas não é assim, né? Não é assim. Essa pessoa tem que ser tratada, essa pessoa tem que ser corrigida. Se está doente, tem que ser curada. Se está em pecado, orar para que produza arrependimento, para que volte, faça parte do corpo. Se corrija, né? Mas isso com muito amor. Isso, a questão não é logo dizer, olha, essa capacidade, né, de esfriar, de já punir, isolar a pessoa como membro do corpo, porque talvez seja o mais fraco e que nós não precisamos dessa pessoa, né? Então, irmãos, alguém diz que às vezes os pecados vêm à tona para que a igreja manifeste a obra de Deus. As obras de Deus, de corrigir, de amar, de produzir e levá-lo ao arrependimento, né? Esse é o nosso objetivo, de curar aquele que está doente, certo? Então é isso que nós precisamos ter esse cuidado, né? Para dizer não, que qualquer coisa é isolar, cortar, lançar fora. Devemos orar para que Deus nos possa nos guardar disso, de desprestigiar, despreciar, diminuir, desonrar ou excluir algum irmão da comunidade. E se isso for necessário, tem que ser com muita tristeza, com muito choro, né? E sempre causando essa tristeza em nosso coração. Não era para ser assim. Então, irmãos, porque a gente sabe quem produz o arrependimento é o Espírito Santo, não é verdade? É o Espírito Santo que vai produzir arrependimento naquele que erra, naquele que falha. Mas às vezes naquele que erra, naquele que falha, que vem, que não encontra o perdão, a pessoa não vem. Mas se encontrar o perdão, se encontrar a restauração, se encontrar uma igreja que acolhe, que ame, que possa
curar essa pessoa, possa acolher, possa trabalhar no coração dessas pessoas, aí fica tudo mais fácil, né? Então, todos são partes importantes da vida da igreja, da vida do corpo. Então, nós temos que ter esse cuidado, de achar que um irmão é mais importante do que o outro, que aquele tem mais valor do que aquele outro. O olho tem mais valor do que a mão. Não, não podemos cair nesse erro, temos que ter esse cuidado, não procurar isolar. Todos nós somos importantes na vida. Queridos, eu queria encerrar, a gente olhasse o texto agora, e a gente pensasse em outro princípio. Quando a questão de isolar o outro do corpo, né? Eu acho que o apóstolo Paulo, ele gostou muito dessa expressão, a igreja como corpo, porque o apóstolo Paulo, no início, né, da sua conversão, ele sofreu muito preconceito, viu, para participar da igreja. Não penso que foi fácil, não. Pelo histórico de vida dele, pelo medo dos irmãos, por alguns preconceitos, ele sofreu. É por isso que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, é uma pessoa assim também sensível. Ele começa a elogiar alguns irmãos, ele começa a acreditar na potencialidade de alguns irmãos, ele tem aquela visão porque ele sofreu. E graças a Deus que na vida do apóstolo Paulo teve pessoas como Ananias e outras pessoas como Barnabé. Barnabé teve uma função extraordinária na vida do apóstolo Paulo. Ai, do apóstolo Paulo se não fosse Barnabé, né? Que foi aquele que acolheu, aquele que acreditou, aquele que diz, olha, ele é dentro do Senhor, ele é um servo escolhido do Senhor, vamos acolher, vamos amá-lo, vamos conversar com ele. E é interessante que Paulo, ele sofreu isso, esse isolamento também, pela história dele. Atos capítulo 9, eu queria que você abrisse, por favor, versículo 29 e 27, vai mostrar exatamente isso que eu acabei de falar, do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, o versículo 26 e 27. Presta atenção aqui, irmãos. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha só. Todos. Diz, esse aí, eu estou com medo dele. Esse aí, meu irmão, essa pessoa que perseguiu a igreja, essa pessoa que não tinha uma boa conduta moral lá fora e agora quer participar da igreja, estou com medo. Tem alguma coisa errada. Será que se converteu mesmo? Será que não é estratégia do diabo para que aconteça alguma coisa na igreja? Todos ficaram com medo. Mas, porém, todavia, um homem, Deus levanta um homem, enfatizando aqui, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregaram ousadamente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, porque tem esses Barnabés, né? A nossa história que não nos isola. E outros irão nos isolar, mas graças a Deus que Deus levanta Barnabé. Que você possa ser um Barnabé para ajudar, para acolher, para mostrar que aquela pessoa realmente teve um encontro com Cristo, que a sua vida foi mudada, apesar de ser diferente. Eu queria terminar, queridos, 1 Coríntios 12, 25, que diz assim, mas, melhor, aí vai falar sobre os membros menos dignos, são importantes, né? E aqueles que são mais nobres, que têm que aprender a zelar, valorizar os membros que não são tão dignos, mas que são extremamente
importante. E o versículo 25 diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, opere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E aí, qual outro princípio aqui para viver de maneira saudável no corpo? Para que o corpo seja um lugar de cura, de restauração, é para que você não isole seu irmão, você não queira ocupar todos os espaços, mas você também não permita as divisões na igreja. O texto diz aí, para que não haja divisão no corpo. Então a gente tem que ter todo o cuidado. Isso tem uma coisa que a igreja tem que viver e brigar, entre aspas, é pela unidade na igreja. Brigar no sentido de lutar, de buscar, desejar, de sonhar uma igreja unida. Nesse sentido, brigue pela unidade da igreja. Sonhe. Não seja você instrumento de divisão. Não seja você instrumento de levantar muros para impedir a comunhão. Não seja você aquele que gera conflitos. Seja você um reconciliador. Seja você um pacificador no meio da igreja. Não seja você aquele que causa divisão, isolando-se, achando o melhor, se achando que tem mais conhecimento. Não seja você aquele que separe as pessoas por causa do seu conhecimento, por causa da sua inteligência, por causa das suas ideias, por causa das suas concepções. Não seja você que seja esse canal de divisão, e sim de reconciliação. Então eu queria que a gente pensasse sobre isso. E eu lendo comentários sobre isso, eu achei interessante que o autor fala de algumas atitudes que a gente precisa ter cuidado e precisa fazer isso para não gerar divisão no meio da igreja. Ele diz, olha, considere o antigo numa nova perspectiva. Ele dizia, considere o antigo numa nova perspectiva. Não despreze o que é antigo, não despreze aquilo, porque muitos conflitos dentro da igreja acontecem por causa do que é novo do que é antigo, né? O novo chega, aí quer desconsiderar o antigo. Aí eu venho com a novidade, eu digo, não, vou desconsiderar o antigo. E às vezes acontece isso nas igrejas. Isso aconteceu há muito tempo atrás, né? Às vezes, por exemplo, a questão de uma bateria, de uma coisa, no início foi uma dificuldade, foi uma luta e foi uma briga, não porque tem que ser só como é aquele, não era nem esqueci o nome daquele instrumento, só podia ter naquelas igrejas bem antigas, tradicionais, né? Agora, quando chegava o violão, a guitarra, a bateria, meu irmão, no início, né? A gente que conhece a história da igreja, a gente percebeu uma luta. Então, às vezes, considerar o antigo numa nova perspectiva, que às vezes a pessoa chegava, aí queria desconsiderar toda uma história de tradição daqueles irmãos que implantaram, né? Queria implantar o novo, desconsiderava tudo que já foi pré-estabelecido durante toda a história. E agora existem aspectos antigos que são inegociáveis, né? E às vezes são aspectos doutrinários, litúrgicos, que são conquistas históricas e não podemos destruí-las. E isso gera conflito, gera divisão na vida da igreja, que não é de hoje não, viu? Isso é muito tempo. Eu falo isso de maneira nacional, meus irmãos. Né? A igreja presbiteriana que o diga, e outras igrejas também. Segunda atitude que ele fala, considere o antigo numa nova perspectiva, mas não despreze o antigo. Não despreze o antigo. Tudo aquilo que a gente recebeu, né? Não despreze. Eles contribuíram bastante. Segundo, receber o novo sem fobia. Aqueles que já são, já tem muito tempo, às vezes são os antigos, né? Na igreja tem medo do novo. Fica com medo danado. Eita, isso não dá certo.
Se colocar isso, aí fica com medo do novo. Mas o novo tem que ser, e às vezes vem o novo. E a gente está vivenciando muitas coisas aqui que são novidades, assim, que não tinha muito tempo atrás. Mas, às vezes, o que é que gera esse medo, essa fobia? Às vezes a insegurança pessoal, insegurança doutrinária, o despreparo, às vezes, a imaturidade emocional e espiritual, tudo isso provoca fobia no coração das pessoas. Então, não deixe de receber o novo, mas sem fobia. Claro, sempre de acordo com a palavra de Deus. E por último, irmãos, para manter a unidade da igreja, né? Ele diz: procure conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, citando Efésios lá, capítulo 4, né? Mostrando que nós temos que lutar realmente, manter a paz, definir aspectos bíblicos, doutrinários, espirituais, importantíssimo, né? Para afirmarmos na fé, na palavra e na esperança. Conserve a unidade no vínculo da paz. Se tem uma coisa que o Senhor Jesus fez na oração sacerdotal, entre muitas, pelo menos 3 pedidos ali que a gente pode destacar em João, ele orava pela santidade da igreja, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Mas ele orava também pela unidade da igreja, para que todos sejam um, para que as pessoas creiam. Então, deve ser essa a função da igreja: conserve a unidade no vínculo da paz, entendendo e compreendendo e respeitando essas diversidades de personalidade. Naquilo que é essencial, unidade. No não essencial, liberdade e amor em tudo. Essa é uma frase muito importante. O que é essencial? Unidade. A Trindade é essencial. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia. É essencial. O uso de roupa não é essencial. Coisas que a Bíblia diz que não há muita clareza, que até tem dúvida entre nós, não é essencial. Como será a volta do Senhor? Tem os amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas. Dentro das igrejas tem concepções diferentes, mas é essencial. Você pode ter sua concepção e dizer: não, eu acho que a Bíblia diz isso. Mas chega outro irmão da mesma igreja que tem concepção diferente. Na igreja presbiteriana do Brasil tem gente que é milenista, tem gente que não é milenista. Aí um dia estavam discutindo assim os 3, qual era a verdade. Eu acho que Jesus, né, ele não vai, ele vai vir antes do milênio. Não, Jesus vai vir no milênio. E ficou aquela discussão. Aí de repente Jesus chega e os 3 estão subindo. Aí um diz para o outro, diz: olha, não falei que era assim? Mas os 3 estavam subindo. O importante, meu irmão, é subir. Às vezes a sua concepção não é como a da maioria. Às vezes você pensa, né, tem essa ideia. E não há consenso. Então, quando não há consenso, haja esse respeito e liberdade. O batismo que a gente utiliza é por aspersão. Mas se vier um irmão de uma outra igreja evangélica por imersão, a gente vai deixar de recebê-lo? Se ele foi batizado na igreja batista por imersão, vai deixar de recebê-lo? Não. Porque para a gente o mais importante é que aquela pessoa tenha sido batizada no Espírito, tenha nascido de novo, porque aquilo apenas é um símbolo. Deu para entender? Então, vamos ter cuidado para que aquilo que não é essencial, uso de roupa, corte de cabelo, se deve ou não participar daquele jogo ali, jogo no sentido de um esporte, porque não pode, aquele não pode, aquela igreja não pode. Deu para entender? Aí vai aquilo ali, gera uma confusão, às vezes, as divisões e conflitos na igreja surgem mais por causa disso, né? Mas que a gente, naquilo que é essencial, vamos ser unidos, vamos ser um naquilo que é essencial, naquilo que não for
que haja liberdade, pensamento e de respeito, né? E, acima de tudo, nos relacionamentos, haja amor. Que Deus nos abençoe. Amém? Queridos, vamos ficar em pé, vamos orar. Oremos ao Senhor. Deus, nós pedimos a Tua graça, misericórdia sobre nós, nos ajuda a viver como igreja, como corpo, a entender esses princípios gloriosos que a Tua palavra nos traz, para que nós vivamos de maneiras saudáveis na vida da igreja. Que a igreja seja esse lugar de vida, de cura, onde tem espaço para todos os membros podem participar e são importantes, são úteis. Ajuda-nos, ó Deus, a não termos esse complexo de superioridade, querendo ser melhor do que o outro membro. E também tira de nós toda a timidez, o excesso de timidez, complexo de inferioridade, achando que a gente não pode ser útil, não pode participar da igreja. Mas acima de tudo, ó Deus, nos ajuda a não ser instrumento de conflitos, daquilo que interfere, que prejudica a unidade, mas possamos conservar essa unidade no espírito, no vínculo da paz. Ajuda-nos a sermos pacificadores, a procurarmos, ó Deus, em nome de Jesus, acima de tudo, naquilo que foi essencial, na palavra, nos princípios de fé, que haja essa união, um só mente, um só pensamento, uma só visão. Mas aquilo, ó Deus, que não é tão claro na Tua palavra, não é tão essencial, às vezes usos, costumes e alguns aspectos doutrinários periféricos, e, ó Deus, que não possamos, por causa disso, gerarmos conflitos e doenças, mas que haja um lugar de cura, um lugar de paz, um lugar de unidade, porque todos nós somos um, todos nós somos importantes, todos nós fomos batizados em um só Espírito, todos nós fomos escolhidos pelo Senhor, todos nós somos salvos pela Tua graça. Nós te louvamos que nós podemos viver assim, pela graça do Senhor. Nos ajuda a viver como um corpo, em nome de Cristo e para a glória do Teu nome. Amém.